No nosso segundo programa com o procurador José Everton, o Descartes vai discutir direito, justiça e arte. Procurador, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente. De nada, prazer. A busca da justiça é mais uma utopia humana? Veja, quando você fala em utopia, eu só me recordo do livro famoso com esse mesmo nome, de Thomas More, né? Thomas More foi um religioso do governo de Henrique VIII e ele terminou caindo em estado de desgraça porque ele não aceitou o segundo casamento de Henrique VIII e por isso ele foi decapitado. Mas ele escreveu um livro chamado Thomas More e esse livro dele é realmente uma situação de sonho. Ele imaginar como seria um mundo regido por normas justas, perfeitas, aptas a atender todas as necessidades humanas. Quer dizer, eu digo a você que isso é uma utopia. É uma coisa que nós não vamos alcançar. Se é utopia, é porque nós não vamos alcançar. Porque na vida nós vamos encontrar o homem, embora vivendo de maneira gregária, né? O homem chegou um tempo que descobriu que precisava viver com o outro, mas ele vive em estado de conflito. Não que eu aceite e adote as ideias de Thomas Hobbes, outro inglês, não é? Mas ele vive nesse estado de conflito, porque na hora que ele descobriu que ele poderia acumular bens, então ele lutou para dominá-los exclusivamente e até com isso dominar aquele que quisesse dispor do que ele anteriormente obteve. Então isso cria um conflito que vem historicamente de longa data e que episodicamente esses conflitos foram superados, seja pela guerra, seja pela autoridade de uma pessoa de maior capacidade, mas que houve conflito. Então nós podemos dizer o seguinte: não vamos imaginar que o mundo possa resolver seus problemas utopicamente. Vamos imaginar que a criatura humana, que é inteligente, seja capaz de, ao longo do tempo, e dentro dessa luta conflitual, buscar normas, né? E quando eu digo isso, eu estou falando que ele age dentro de uma entidade chamada Estado, capazes de responder a esses conflitos e ir resolvendo. Vocês poderão me dizer, isso é possível acontecer? E eu responderia, parece também ser uma utopia, né? O homem dificilmente vai conseguir superar completamente essas injustiças, né? E nós vamos ver a repetição disso. Eu não sou profeta, né, do além, não sei quando é que isso aqui vai terminar, mas dentro de uma visão que eu possa alcançar, eu acho que o conflito vai permanecer. E não vamos imaginar que ele vai ser puramente substituído pela utopia. Professor, então podemos acreditar numa justiça, por exemplo, num país onde há injustiça social, graças sem limites? Essa sua pergunta, Jorge, ela já me remete às coisas que eu falei ou a outras perguntas que já foram colocadas, né? Se é o exemplo do Brasil que você está dando, um país que se caracteriza desde a sua história de Cabral até hoje como um país que fortaleceu os privilégios. Os portugueses já chegaram aqui com seus privilégios, já ditando os seus privilégios, e para que esses privilégios fossem mantidos, eles tiveram que lutar contra aqueles que legitimamente, digamos assim, viviam aqui, os índios, né? E os escravizou, os matou, os dizimou, né? E quando viram que aquela força era emprestável para seus interesses, foram buscar fora, entendeu? O negro, que chegou aqui também na forma
de escravo, né, na forma de submissão. Então, nós recebemos toda essa caudal de privilégios, né? E herdamos isso aí, e as nossas leis, as nossas normas, elas não representam coisa diferente, senão privilégios. Eu não estou falando isso em termos absolutos. Nós temos leis que também estabelecem garantias para a classe trabalhadora, nós temos uma legislação trabalhista, nós temos estatutos, né, que também contemplam os direitos, né, de determinado segmento da sociedade, o estatuto do idoso e tudo. Temos, mas ainda representa pouca coisa em relação a um número maior de normas que realmente privilegiam aqueles que estão no poder. O senhor, durante toda a conversa com a gente, foi buscar exemplos históricos em Hammurabi, citou Napoleão, citou Hobbes, citou outros autores e filósofos, e eu lhe pergunto, a literatura, que importância o senhor vê na arte para contribuir em busca desse direito que garanta a justiça, desse direito que arbitre os conflitos humanos? Eu considero uma pergunta difícil para mim, porque eu sou muito pouco versado na parte de arte, né? Porque, conforme li um pouco a respeito disso, a arte, ela é a expressão da nossa subjetividade. Eu acho que isso aqui é arte. Quando o artista, o pintor, o escultor, apresenta um quadro com uma figura humana, para dar um exemplo, ou uma escultura humana, ali ele transpõe do seu subjetivo, do seu interior, entendeu? Aquela expressão de arte. Então a arte, ela existe como tal, ela é um ponto elevadíssimo da criatura humana e não sei, confesso, não sei, vocês ficam livres para dizer o que pensam, como é que a arte pode contribuir para a melhoria do direito. Não sei realmente. Se, de repente, as nossas escolas, nossos colégios passassem a investir fortemente na formação de artistas, de pintores, de escultores, de cantores, musicistas, em que isso iria contribuir para a melhoria do direito. Na sensibilidade, por exemplo? Por exemplo, até isso, a não ser até onde iria, porque a história brasileira mesmo, ela não mostra que isso contribui. Porque nós temos a história da arte, pelos grandes artistas que tivemos, especialmente em Minas Gerais, é um bom exemplo, né? Mas, paralelamente com ela, coexistiu a escravidão, coexistiu, em substituição à escravidão, veio toda uma legislação para privilegiar a classe empregadora em relação ao trabalhador, não é? Fixando baixo salário, fixando péssimas condições de trabalho. Então, eu confesso, posso estar enganado, gostaria que alguém dissesse em meu lugar que eu estou enganado e que é possível imaginar que a arte contribua para a reconstrução do direito, para a sua melhoria e para o seu aperfeiçoamento. Agora, professor, no caso, por exemplo, de um juiz, não seria interessante que essa profissão, se tivesse um ligado com a arte, né? Arte no sentido mais amplo, poderia ajudar o próprio profissional na sua sensibilidade, na sua busca, né? Através da própria arte, resultados, digamos assim, mais justos? Eu te respondo em coerência com o que eu falei há pouco, né? Eu até hoje, não, nas minhas leituras,
nas minhas pequenas investigações, eu não encontrei essa relação. Aí porque, relembrando agora de um texto que eu li de Paulo Queiroz, que é procurador federal da República, é também professor em Brasília de Direito Penal, ele fala um pouquinho sobre Direito e Arte, mas ele não diz realmente que a arte vá contribuir para esse aperfeiçoamento do direito. E em nenhum instante ele chegaria a responder no sentido da sua indagação. O que está presente na formação de um bacharel em Direito, que vai ser juiz, é exatamente a sua formação jurídica, né? Que é essa formação que a gente conhece, muito falha, digo eu muito falha, porque nós aprendemos nas faculdades de Direito que a norma é essa, estabelecida, posta, né? E como tal deve ser observada, e se não for observada, vem o Poder Judiciário para sancionar a não observância, como pela sanção econômica, pelo castigo corporal. Quando eu digo castigo corporal, eu digo prisão, não falei em outra coisa senão prisão, né? Então o juiz, o bacharel em Direito, com essa formação, ele ingressa na magistratura depois do concurso e ele vai viver autonomamente, a ditar a norma. É raro acontecer o caso de um juiz, eu vou fazer uma digressãozinha sobre isso que eu acho que é importante, como aquele juiz da cidade de Conceição de Coités. É uma cidade, desculpe o nome do juiz, não me veio agora à mente, mas me veio o nome da cidade, onde ele parece que ainda continua sendo juiz. Ele é um juiz de uma conduta e de um procedimento técnico sui generis. O que é que ele faz? Todo dia ele vai para o fórum. Chega lá no fórum, aí o delegado diz: doutor, eu trouxe esse homem aqui porque eu e outro soldado flagramos o homem com um companheiro dele roubando uma melancia. Estava roubando a melancia do vizinho. Então isso é furto, doutor. Prendi, está aqui a melancia que é o produto do crime, né? Então o juiz olhou para o cidadão e disse simplesmente assim: você cuide de não mexer na melancia alheia, viu? Mas vai embora, vai cuidar da sua vida, você deve ser um culpado. Não disse mais nada, aí o delegado ficou ali sem ter o que fazer, porque o juiz não mandou proceder a nada, simplesmente disse isso, e mandou que constasse aquele fato lá na ata que a funcionária estava redigindo. Outra vez, o delegado trouxe à presença dele, no outro dia, uma mulher que tinha dado à luz uma criança e estava amamentando a criança, mas sentia que o leite materno estava lhe faltando. Então, não tinha dinheiro, entrou no supermercado e na hora que estava se apropriando de uma lata de leite, que certamente levar, o segurança chegou, tomou o leite, prendeu, chamou a polícia levou ele levou preso. Então, lá vai de novo a mulher, chega lá perante o juiz e diz: doutor, o fato foi esse que se deu. E então o juiz diz o seguinte: a senhora não faça mais isso não, mas vá dar de mamar aos seus filhos, a sua filha, que ela está precisada, né? E ela saiu, não foi incriminada, nada. Há alguma arte nisso, né? Esse modo de conduzir a própria a aplicação do direito ao fato. Se há, ele é um artista, esse juiz de Coités, né? Ele é um artista, ele fez isso. Nisso e em outros casos. E quando ele terminava de fazer tudo isso, aí vem o outro lado espetacular dele, que terminava aquela audiência com aquela ata, ele ia para um bar na cidade. Chegava lá no bar, ele chamava o proprietário e dizia: traga uma cerveja para mim, né? Aí eu trazia, aí eu olhava para umas pessoas que já estavam por ali, curiosas, né? Diziam para cá,
que é que você achou disso que eu fiz hoje? O que é que você achou desse que eu fiz hoje? E as pessoas davam opinião contra e opinião a favor. E ele conduziu a justiça desse jeito. Né? Eu tenho profunda admiração por esse juiz. Então eu acho que ele é um artista do direito, se é possível colocar isso. Né? Eu não entendo puramente a questão da arte, no seu sentido teórico com o direito, mas entendo que esse procedimento singular desse juiz faz dele um artista do direito. Ele pelo menos encontrou uma solução alternativa. Alternativa, né? Da maneira dele. Eu não sei se o promotor recorreu, o que é que aconteceu mais tarde, mas ele, no âmbito da jurisdição dele, ele decidiu desse jeito, né? Em relação a esses dois casos que eu bem me recordo. Procurador José Everton, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no DICART. A todos, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.